Olá pessoal, eu sou Luciane Raposo, esse é o Literatura para a Vida e hoje eu queria comentar um pouco sobre educação literária. A própria palavra educação perdeu um pouco o sentido ao longo das décadas. Antigamente nós acreditávamos que a educação era uma coisa que vinha de casa e o ensino, a disciplina, o conhecimento teórico, fosse o nome que a gente desse, era aquilo que a gente estudava na escola. Hoje em dia, muitas vezes é preciso ensinar e educar. Mas o ato de educar-se, e aí se refere a si mesmo, é algo muito além de simplesmente fazer boas provas, adquirir conhecimento teórico, decorar. Claro que existem algumas coisas que precisam sim ser decoradas. A educação no Brasil, o ensino no Brasil de modo geral, no último século, passou por muitos modismos, entre eles o construtivismo, que era praticamente geração espontânea. Já tivemos a nova escola, já tivemos uma série de coisas. Mas o problema não é experimentar, é não, como eu vou dizer, não alicerçar, não vivenciar o processo. De modo geral, e aí eu não falo só em escolas públicas, porque eu comecei numa escola particular há um bom tempo atrás, nós também vimos essa questão. Pode ser que venha do Ministério da Educação? Pode, mas muitas vezes nós também acabamos entrando nesse boom, nessa moda, o modismo pedagógico também existe. E qual é o problema nesse sentido? É que nós não consolidamos nada. Eu costumo dizer que entre os profissionais de hoje em dia há uma tendência a empilhamento de diplomas. Então a gente vai fazendo um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, às vezes os cursos são completamente díspares, uma coisa não tem conexão nenhuma com a outra e você não sabe para onde você vai e aonde você vai chegar. É como disparar setas para direções diferentes. Pode ser que atinja alguma coisa, pode ser que não atinja nada, ou que pode ser que atinja até o alvo errado. E isso não acontece só na educação formal, isso acontece também no nosso cotidiano. Então, educação literária não é necessariamente teoria literária. A teoria literária ela serve como a técnica serve a bailarina. Há um grande número de anos atrás, né, eu ouvi uma frase que nunca esqueci. A frase dizia assim: a bailarina, ela treina com a técnica e dança com a emoção. Ela é uma artista. O escritor faz isso, o educador faz isso, o pintor faz isso. Mas é preciso sim ter algum tipo de técnica, algum tipo de caminho. Essa coisa de, eu nunca estudei arte, mas eu faço arte. Alguma forma de educar-se você encontrou. Hoje em dia nós temos muitas informações nas redes sociais, mas informação não é conhecimento. Conhecimento demanda tempo, demanda a consolidação. E educação literária ajuda muito nesse sentido, porque o educar-se é o melhor caminho para desenvolver a vida nos dias de hoje. Um adulto precisa ser alguém que permaneça educando-se no modo de vestir, de agir, de falar, de consumir. Há cerca de um ano eu precisei transformar a minha alimentação por conta de intolerância a glúten e lactose que estavam me matando. Ainda tem impactos físicos com relação a isso, mas é algo que eu precisei aprender e continuo aprendendo. Isso também é educação. Educar no sentido de saber como viver melhor, o que sim, o que não. E isso é característico de frutos da educação literária. Educar-se literariamente ou educar outra pessoa é utilizar toda e qualquer situação e ocasião para desenvolver uma compreensão, um pensar sobre o agir, causa e consequência, inteligência e coração, questões que eu utilizo ligadas à neurocognição e à inteligência emocional, a questões de historiografia, de ciências, português, matemática. Um exemplo muito simples, eu abri a aula de matemática, a disciplina de matemática na escola esse ano,
contando sobre a importância da matemática para a construção das pirâmides. E aí as crianças acharam muito interessante, porque o aluno precisa compreender o motivo pelo qual aquilo está ali e fazer associações. Educação literária associa ideias. Jesus Cristo foi um grande educador literário. Ele usava o entorno, ele usava a cultura da região e ele ia acrescentando. Porque muitas vezes quando a gente diz que vai usar a cultura de determinado lugar ou as situações de determinado lugar, muitas vezes nós estamos reduzindo as possibilidades. Então você usa sim aquilo que você tem, mas avança para águas mais profundas. O educador literário, ele conecta todas as disciplinas. Então, se eu estou falando de língua portuguesa, eu falo de história, de geografia, de matemática, de ciências, de etiqueta, de protocolo, de respeito, de neurocognição, de postura, falo de tudo, porque eu educo para a vida. E aí sim, nesse sentido, eu mais do que ensino, estou educando. Nesse sentido também, muitas vezes o educador literário, ele utiliza histórias, porque os gatos não usam chapéu. É um dos meus livros favoritos atualmente, não é só com crianças não, é mais do que interpretar. Quando você educa literariamente, as crianças, os jovens, os adultos, seja lá quem for, começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a ver as camadas internas, você começa a perceber que há mais no mundo e que é possível pensar a respeito. Então é muito mais do que teoria, é principalmente o construir o pensar, o que sim, o que não, o que deve, o que não deve, como chegar a determinado ponto. Esse livro que eu acabei de mostrar, já utilizei com jovens, com crianças, com adultos, já utilizei para fechar um ciclo de testes, porque toda vez que eu fecho um ciclo de provas ou de testes, eu preciso que meus alunos parem e pensem o que eles fizeram que foi positivo, o que eles mudariam, o que aquilo impacta na vida deles. Isso serve para todos nós. Então, o livro que eu trabalho sobre consumismo, trabalho sobre educação financeira, trabalho sobre postura, identidade, autoridade, perda da sua própria identificação e da sua humanização. Teresa Colomer é provavelmente a minha principal fonte de inspiração e de referência. Eu tenho este livro aqui e este livro dela. Esse aqui é um favorito da vida, um livro belíssimo. O andar entre livros significa viver com livros. Quando eu digo que eu formo leitores, eu estou formando pessoas para pensarem a vida, para serem capazes de educar-se. Pessoas que saibam agir e viver em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Então, sim, a educação literária é uma educação para a vida. Agora, de manhã mesmo, eu estava dando uma aula para os meus alunos adultos e estava conectando as coisas. Porque não dá para você separar a sua parte espiritual, da sua parte física, da sua parte emocional, da sua parte financeira, da sua parte afetiva. Nós somos seres únicos. Cada um de nós é uma pessoa, com vários aspectos. Essa coisa de agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, não funciona. Assim como o conhecimento não funciona se não estiver associado. Por isso que quando a gente desenvolve o pensar na educação literária, não necessariamente estou trabalhando interpretação textual. Então, embora também tenha esse aspecto, mas eu estou levando os meus alunos a compreenderem e a pensarem a esse respeito. Então, a educação literária é educar-se e educar outras pessoas para pensarem além daquilo que se vê. E a partir daí, sim, você começa a fazer opções, você começa a verificar o que serve para a sua vida, o que não serve para a sua vida, como extrair reflexões a partir disso. Então, a educação literária não é uma técnica como o construtivismo e como tantos outros, não é espontaneista, é uma construção. Quando você desenvolve a capacidade de educar-se, e a educação literária ajuda muito nesse sentido, você começa a ver as coisas com outros olhos. Do livro que eu adoro, este aqui, O Caso do Bolinho, eu conto como se fosse uma história de terror, porque o bolinho é devorado, e também para trabalhar questões associadas à precipitação,
a pessoas que não param, que não refletem causa e consequência. Preparar-se, o fato de que esperteza é uma inteligência de curto prazo, um atalho, geralmente tem um buraco que a gente vai cair. Então isso tudo precisa ser trabalhado. E nesse sentido, Cecília Meirelles já falava sobre isso. Um dos meus livros favoritos da vida é Ou Isto ou Aquilo. E aquilo é bem claro, eu não posso ser tudo, mas eu posso ser muito mais se eu parar, se eu refletir, se eu pensar, se eu analisar. É esse o caminho? É esse o propósito? Por que eu estou percorrendo esse processo? E aí sim, com intencionalidade, naturalmente a gente vai construindo um pensamento literário, no sentido de que ler o mundo é muito mais do que ler dezenas de livros por ano, mas é acima de tudo de construir uma reflexão sobre os livros, sobre os filmes, sobre os quadros, sobre as situações, sobre os conhecimentos teóricos, sobre os conhecimentos práticos, para aí sim a gente discernir entre o que quer e aquilo que a gente acredita que deveria fazer, porque talvez os outros tenham nos dito que era melhor.